Hare Krishna, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa leitura do Chaitanya Charitamrita. Estaremos lendo os versos 11, 12 e 13 do Adi Lila, capítulo 8. Hoje é o dia do aparecimento transcendental do Sr. Ramachandra, que é uma das manifestações do Sr. Krishna, né? Vem como o exemplo do rei ideal, né? O representante do Dharma. E ele vem a esse mundo, né? Nos ensinar a como agir de acordo com Varna e Ashram, né? E também como desenvolver Bhakti, né? Por Deus. Então, antes de iniciar a leitura, vamos cantar um pouco e na sequência faremos a leitura e alguns comentários. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachade Sacharine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachade Sacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Raghupati Raga Raja Ram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raga Raja Ram Patita Pavana Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Patita Pavana Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Patita Pavana Sitaram Jaya Gauranitai 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 Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya
Prabhupada, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sitaram ki jai. Transcendental aparecimento do Senhor Ramachandra ki jai. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então vamos aqui fazer a leitura do Chaitanya Charitamrita. Aqui está. Verso do Adilila, do capítulo 8, o autor recebe as ordens de Krishna e do Guru. Verso número 11. Sannyasi buddhie more karibe namaskara tatapi kandibiduka paibenistara. Então, sinônimos, as traduções palavra por palavra. Sannyasi buddhi, por consideração a um sannyasi. More, a mim. Karibe, eles irão. Namaskara, oferecer reverências. Tatapi, portanto. Kandibe, diminuirão. Dukkha, sofrimento. Paibe, obterão. Nistara, liberação. Então a tradução: caso alguém me ofereça reverências, mesmo que seja apenas por me aceitar como um sannyasi comum, seus sofrimentos diminuirão e ele, por fim, obterá liberação. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Krishna é tão misericordioso que sempre pensa em libertar, em como libertar as almas condicionadas da plataforma material. É por essa razão que Krishna encarna, como se indica nitidamente na Bhagavad Gita 4.7. Yada yada hi dharmasya gani bhavati bharata abhyutana dharmasya tadatmanan shrami aham. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e um aumento predominante da irreligião, nesta altura eu próprio desço. Krishna sempre protege as entidades vivas de muitas maneiras. Ele próprio vem, envia os seus devotos íntimos e deixa atrás de si os Shastras, como a Bhagavad Gita. Por quê? Para que as pessoas possam aproveitar-se da bênção e libertar-se das garras de Maya. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou sannyasa, de modo que mesmo um tolo que o aceitasse como um sannyasi comum pudesse prestar-lhe respeitos e, com isto, merecer a diminuição de seus sofrimentos materiais e, enfim, libertar-se das garras materiais. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati chama a atenção para o fato de que se Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a forma combinada de Sri Radha e Krishna, Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Nahayanya. Portanto, como certos tolos achavam que Chaitanya Mahaprabhu era um ser humano comum e assim o tratavam com desrespeito, o Senhor misericordioso, a fim de salvar esses ofensores, aceitou o sannyasa de modo que eles pudessem oferecer-lhe reverências, aceitando-o como um sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou o sannyasa para outorgar sua grande misericórdia às pessoas, em geral, que eram incapazes de apreciá-lo como Radha e Krishna em pessoa. Jai Srila Prabhupada. Interessante, né? Porque o próprio Senhor, né? É dito que o devoto puro ele age conforme tempo, lugar e circunstância. E o próprio Senhor Krishna, né? Como Chaitanya Mahaprabhu, ele também faz os seus arranjos transcendentais para o benefício último das almas corporificadas, né? Então esse é o driver, né? Esse é o que move a estratégia dos grandes acharyas e também da própria suprema personalidade de Deus, né?
o que pode ser feito, o que deve ser feito para a salvação dessas almas, né? E essa é a grande preocupação de grandes personalidades do próprio Senhor Krishna, né? Que arranjos devem ser feitos para que as pessoas desse mundo material sejam beneficiadas. Então, nesse quesito específico, Chaitanya Mahaprabhu, então, ele aceita tomar a ordem renunciada da vida, inclusive de uma linha Mayavadi, né? Para que o público em geral pudesse respeitá-lo e prestar atenção na mensagem que ele tinha a nos passar, né? Então, essa é a forma de atuar do Senhor Supremo e dos seus grandes devotos puros, né? Sempre agindo conforme tempo, lugar e circunstância, com o objetivo de salvar as almas caídas desse mundo material. Seguindo então para o verso número 12. Henna Kripamaya Chaitanya Nabhajeye Jana Sarvotama Hailetarya Sureganana. Então, a tradução palavra por palavra. Reni, este, Kripamaya, misericordioso, Chaitanya, Sri Chaitanya, não, Bhaje, adore, Ei, uma, Jana, pessoa, Sarvotama, suprema, Haileu, a despeito de ser, Tare, a ele, Asure, entre os demônios, Ganana, o cálculo. Então, a tradução desse verso: quem não mostra respeito a este Senhor misericordioso, Chaitanya Mahaprabhu, ou não o adora, deve ser considerado um demônio, mesmo que seja muito enaltecido na sociedade humana. Significado dado por Srila Prabhupada. A esse respeito, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj diz o seguinte: ó entidades vivas, dedicai-vos simplesmente à consciência de Krishna. Eis a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Chaitanya pregou esse culto, ensinando a filosofia da consciência de Krishna em seus 8 versos, o Sikshastaka, e disse que Iha Haite Sarvasiddhi Haibe Sabara, quem cantar o mantra Hare Krishna obterá toda a perfeição da vida. Portanto, aquele que não lhe mostra respeito ou não é capaz de apreciar sua misericórdia, a despeito de todos estes gestos misericordiosos, é ainda um asura, ou contrário ao serviço devocional fidedigno ao Senhor Vishnu, mesmo que seja muito enaltecido na sociedade humana. Asura refere-se àquele que é contra o serviço devocional, a suprema personalidade de Deus, Vishnu. Observe que, ao menos que se adore Sri Chaitanya Mahaprabhu, é inútil tornar-se um devoto de Krishna. E ao menos que se adore Krishna, é também inútil tornar-se um devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Compreende-se que semelhante espécie de serviço devocional é produto de Kali Yuga. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura observa a esse respeito que os smartas ateístas, ou adoradores das cinco classes de semideuses, adoram o Senhor Vishnu em troca de um pouco de prazer no sucesso material, mas não têm respeito por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Julgando uma das entidades vivas comuns, eles discriminam entre Gaura Sundara e Sri Krishna. Tal compreensão é também demoníaca e contrária à conclusão dos acharyas. Em outras palavras, é um produto da Kali Yuga. Então, vamos ler agora o verso número 13. Ateva puna kaham urdava bahuana Chaitanya Nityananda Bhaja Kutar Kachadya. Ataeva, portanto, puna, novamente, kaham, falo, urdva, erguendo, barro, braços, ana, fazendo assim, Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Senhor Nityananda, Bhaja, adorai, Kutarka, argumentos inúteis, Chadya, abandonando.
Então a tradução, portanto, digo novamente, erguendo meus braços, ó colegas seres humanos, por favor adorai Sri Chaitanya e Nityananda sem argumentos falsos. Significado dado por Srila Prabhupada: por saber que quem executa Krishna Bhakti, porém não entende se Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda simplesmente perderá seu tempo, o autor Krishnadas Kaviraj Goswami solicita a todos que adotem a adoração a Sri Chaitanya e Nityananda Prabhu e ao Panchatattva. Ele garante a todos que qualquer pessoa que faça isto terá êxito na consciência de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Oma Gyana Timiranda Syaga Nanjana Salakaya Yatso Militanjana Tasmai Sigurave Namaha. Ofereço, nasci na mais profunda ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simati Vridananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Merase. Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskacha Desacharine. Então, esse tópico já havia sido abordado em versos anteriores, na qual Krishnadas Kaviraj Goswami, ele alerta-nos para o quão perigoso é para aqueles que se julgam devotos de Krishna, né? Não glorificarem Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus associados, né? Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é a encarnação mais misericordiosa do Senhor Krishna, né? Que vem a este mundo nos ensinar como sermos devotos de fato de Krishna, né? Então ele vem, sempre que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, sempre que Krishna vem, a este mundo executar os seus passatempos, ele traz os seus associados eternos, e não seria diferente desta vez, né? Então, quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu aparece há um pouco mais de 500 anos para executar os seus passatempos e nos ensinar a sermos devotos de Krishna, ele vem com seus associados eternos, e esses associados eternos, eles estão sempre nas lilas do Senhor Krishna, né? Então, quando nos referimos como Krishnadas Kaviraj fala, né, da adoração sem argumentos falsos a Sri Chaitanya e Sri Nityananda, e no seu significado, né, Prabhupada, ele adenda o Panchatattva, né? Essa representação do Panchatattva, ela é transcendental e muito misericordiosa, né? Então lá nós temos a representação, né, das que nós chamamos de Vishnu Tattva, né? Que é o próprio Senhor Chaitanya, que aparece como o próprio Senhor Krishna, né, no humor de Srimati Radharani. Então, no início do Adilila, nas razões confidenciais do aparecimento do Senhor Chaitanya, então é dito que Krishna tem esse desejo de, claro, salvar as almas caídas desse mundo, mas ele também manifesta com das razões confidenciais de seu aparecimento o desejo de experimentar esse êxtase transcendental que devotos puros na plataforma de Prema Bhakti, a plataforma mais elevada, como Srimati Radharani e as Gopis experimentam, né? Então, Srimati Radharani, ela representa essa potência de prazer, né? Ladini Shakti. E Krishna tem esse interesse, né? Então, se Krishna vem
com esse humor de Srimati Radharani, né? Então, junto vem a sua expansão direta, que é Balarama, como o senhor Nityananda, e Advaita Acharya, que representa aquele devoto que clama por Krishna, né? Então, a história de Advaita Acharya também é descrita, né, no Chaitanya Bhagavata e também aqui no Chaitanya Charitamrita. Ele percebe o declínio da consciência coletiva da sociedade em que ele vivia, né? Então ele chorava, né? Ele implorava, oferecendo água e tulasi, né, para sua deidade, que o Senhor Krishna viesse a esse mundo para trazer o verdadeiro conhecimento acerca da nossa relação eterna com Deus, né? Então o Senhor Sri Advaita Acharya, que é uma encarnação dupla, né, de Sadashiva, que é Shiva no mundo espiritual, e Mahavishnu, então ele vem a esse mundo participar dessa lila também. Então essas três grandes personalidades são consideradas Vishnu Tattva, né? E Gadadhara Pandita vem como a Shakti Tattva, né? É dito que Gadadhara é a própria Srimati Radharani, que vem também participar dessa lila transcendental. Só que é dito também, né, que quando Sr. Chaitanya manifesta o humor de Srimati Radharani, Gadadhara Pandita assume também o humor de Lalita, uma das 8 golpes principais, né? Então, ela pode ser considerado também que Gadadhara, a Radharani também agindo no humor de Lalita Gopi, né? E Srivasa, ele representa a Jiva Tattva, o devoto perfeito, o Bhakta perfeito, que é uma encarnação do glorioso Narada Muni. Então, esse Panchatattva, ele é muito misericordioso, né? E é dito, né, que como nós ainda estamos numa fase muito ofensiva do cantar do Mahamantra Hare Krishna, sempre que nós antes de iniciarmos uma volta do canto de japas, a gente deve cantar o mantra de glorificação ao Panchatattva. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa de Goura Bhakta Vrinda. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a Nityananda Prabhu, Advaita Gadadhara Srivasa e a todos os grandes Vaishnavas do Senhor. Então, esse é um mantra que expressa e materializa toda a misericórdia do Panchatattva, né? Para que nós possamos cantar os santos nomes do Senhor, é claro que ainda cometendo ofensas, dada a nossa fase ainda condicionada, mas é um mantra que nos alivia do canto ofensivo do Senhor Supremo. É claro que não devemos utilizar isso como desculpa para continuarmos o canto desatento, né? A gente tem que nos esforçar para que nós estejamos sempre num estado de espírito como o próprio Sr. Chaitanya Mahaprabhu, no 3º verso das suas 8 orações, né? Sikshastaka, né? Sikshastaka e Shiksha são instruções, Jastaka são 8, né? Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele instruiu os seus devotos associados íntimos, principalmente os 6 Goswamis, a escreverem todo esse conhecimento transcendental acerca do serviço devocional, acerca de Bhakti. Mas o Sr. Chaitanya mesmo, ele deixou poucos escritos, né? Então, como é dito aqui no verso 12, no significado, né, de Srila Prabhupada, ele deixou uns 8 versos, né, chamados Sikshastakas, que são 8 orações que representam a evolução. Se Chaitanya Mahaprabhu, nessas orações do Sikshastaka, ele se coloca como um devoto, né? Então, essas orações, elas representam uma ascendência de consciência
do praticante espiritual do Bhakti Yogi, né? Desde do estágio de estrada até o estágio mais elevado, né? De Prema Bhakti, que sendo que esses estágios são muito, para quem tiver mais interesse, são muito bem descritos no livro Madhurya Kadambini, de Vishwanatha Chakravarti Thakura, que eu recomendo a todos que leiam. É um livro muito bem interessante que trata sobre esses estágios de consciência, né? Como você vai, através da execução dos 9 processos de Bhakti, você tem a sua consciência paulatinamente purificada e você avança em diferentes estágios, né, de consciência. Então, como Srila Prabhupada fala no significado do seu 12º verso que nós acabamos de ler, né? Quem canta o Mahamantra Hare Krishna obterá toda a perfeição da vida. Mas existe todo um processo que envolve determinação, resiliência, paciência, entusiasmo. Então, esses diferentes estágios de consciência, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu, no papel de um devoto, né? Sempre lembrando disso, ele faz essas orações, esses 8 versos, ou Shikshastakas, né? Que existe sempre uma contrapartida. Foi o que eu tentei fazer e vou passar para vocês aqui. Como que esses 8 versos se relacionam com as instruções de Krishna na Bhagavad Gita, especialmente no 12º capítulo do serviço devocional. Então, eu acho que é uma maneira, assim, humildemente falando, é uma maneira de corroborar essa afirmação de que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e Krishna são idênticos, né? A gente consegue, através do uso da nossa inteligência, perceber o quão verdadeira é essa afirmação. Quando a gente estuda a Bhagavad Gita, a gente analisa esses 8 versos, essas 8 orações do Senhor Chaitanya, e verificam que existe uma correlação muito forte entre as instruções de Krishna, aquilo que Krishna declara na Bhagavad Gita e o que Sri Chaitanya Mahaprabhu também fala nesses 8 versos, né? Então, passando aqui pelo primeiro verso, por exemplo, que é onde o Sr. Chaitanya Mahaprabhu fala, eu não vou ler o sânscrito aqui, né? Primeiro, a minha pronúncia não é muito correta, e segundo, para a gente ter um pouco mais de foco na questão do significado da mensagem de cada um desses 8 versos e o que Krishna declara na Bhagavad Gita e como vai ao encontro daquilo que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu fala, né? Então, o primeiro desses 8 versos fala o seguinte: glória ao Sankirtan de Sri Krishna, que limpa o coração de toda a poeira acumulada por anos e extingue o fogo da vida condicionada de repetidos nascimentos e mortes. Esse movimento de Sankirtan é a principal bênção para a humanidade em geral, pois espalha os raios da lua benéfica. É a vida de todo o conhecimento transcendental. Aumenta o oceano de bem-aventurança transcendental e nos permite saborear plenamente o néctar pelo qual estamos sempre ansiando. Então aqui, o Sr. Chaitanya, né, ele glorifica, né, o poder purificador do santo nome, né, e os efeitos que esse cantar tem como o efeito de limpar o coração que o cantar do Mahamantra Hare Krishna tem, né, que é não só Shravana como Kirtan, que são os 2 primeiros itens de Bhakti, né, você ouvir e cantar, né. Então, esse é o Sankirtan, o canto congregacional, que limpa, como o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu declara, né, o coração de toda a poeira acumulada, extingue o fogo da vida condicionada, ou seja, que faz com que nós, paulatinamente, né, estejamos cada vez mais inclinados ao serviço devocional, a executar ações que agradem a Deus, né, e muito menos inclinados a executar ações que nos afastam de Deus, ações que nos atam a esse mundo, né? Então,
os versos 6 e 7 do 12º capítulo da Bhagavad Gita, Krishna fala exatamente isto, né? Que ele fala o seguinte: mas aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se no serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Prita, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Ou seja, todo serviço devocional começa com ouvir e cantar as glórias do Senhor Krishna, né? Como eu já falei aqui em outras ocasiões, o nosso acharya fundador da ISKCON, Srila Prabhupada, ele nos deu na sua iniciação espiritual 5 instruções, 4 se evitam e uma de execução, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Tudo começa com cantar e ouvir. Bhakti Yoga começa com cantar e ouvir sobre as glórias de Krishna, e principalmente a meditação no Mahamantra Hare Krishna. Então, assim como o Senhor Chaitanya fala que o Sankirtan do Senhor Krishna, né, limpa o coração da poeira acumulada, extingue o fogo da vida condicionada, de repetidos nascimentos e mortes, ou seja, nós estamos aqui nascendo e morrendo desde tempos imemoriais, tomando formas de corpos e consciências, né? Consequência de nossas atividades e desejos de vidas passadas, né? Através da lei do karma, nós estamos aí, sabe-se lá a quantos e quantos nascimentos, transmigando de corpo para corpo, né? Então, essa continuidade de repetidos nascimentos e mortes só vai ser interrompido através do cantar dos santos nomes do Senhor Krishna, né? Então, voltando aqui aos versos 6 e 7 da Bhagavad Gita, Krishna também declara, né, que aquele que se ocupa em serviço devocional, sempre meditando nele, fixando a mente nele, ele vai atuar como o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Ou seja, é a mesma mensagem, né? A mesma mensagem. Então, seguindo aqui, né, indo para o verso número 2 do Sikshastaka, né? O Senhor Chaitanya ora, né? Ó meu Senhor, somente o teu santo nome pode render toda a bênção aos seres vivos. E assim, você tem centenas e milhões de nomes, como Krishna e Govinda. Nestes nomes transcendentais, você investiu todas as suas energias transcendentais. Não há nem mesmo regras rígidas para cantar esses nomes. Ó meu Senhor, por gentileza, nos permita facilmente nos aproximar de você pelos seus santos nomes, mas eu sou tão desafortunado que não tenho atração por eles, né? Então, a primeira grande mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, na Kali Yuga, todos são desafortunados, não existe nenhum mérito, não existe nenhum pré-requisito para que um ser humano possa começar a prática de Bhakti Yoga e obter os benefícios dessa prática, né? E a segunda mensagem aqui, que, de novo, né, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu se colocando no papel do devoto, é que, infelizmente, nesse mundo material, a energia de Maya, a energia ilusória, ela é tão poderosa que, mesmo tendo acesso, e fácil acesso ao cantar dos santos nomes de Krishna, o devoto, o praticante, não se sente atraído. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu se lamenta pela falta de atração ao cantar dos santos nomes, né? Então, o que Krishna fala em relação a isso, né? Está escrito no verso número 9 do capítulo 12. O que Krishna fala lá? Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se você não pode fixar sua mente em mim sem se desviar, então siga os princípios reguladores que fazem parte de Bhakti Yoga. Desenvolva desse modo um desejo de me alcançar. Então é isso, gente. Essa é a situação que nós estamos, né? A maioria de nós, claro, a maioria, né? Não todos. A gente está aí praticando há quantos e quantos anos, né? E ainda percebe, né? Quantos desejos materiais estão dentro de nós, né? Afetando
o nosso serviço devocional, né? E essa oração do Sr. Chaitanya, ela, de uma certa maneira, ela serve como um alívio para nós, mas ao mesmo tempo serve como um alerta, né? Alívio no sentido de que realmente a energia ilusória de Krishna, ela é muito poderosa e nos atém a esse mundo, né? Mas para isso, Krishna declara no verso número 9, né, que mesmo para aqueles que ainda não conseguem fixar a sua mente em Krishna durante 24 horas por dia, existem os princípios reguladores de Bhakti Yoga, né? Então, voltando ao ponto que eu havia falado anteriormente, no qual Srila Prabhupada nos dá das 5 instruções no momento da iniciação espiritual, 4 são de se evitar, né? A gente já sabe os 4 princípios reguladores, né? Não comer carne, nem peixe, nem ovos, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar e não intoxicação, né? Esses 4 princípios regulativos, eles vão fazer com que nós estejamos na nossa plenitude para a correta execução do nosso livre-arbítrio. Ou seja, são condições necessárias para que nós possamos estar livre de vícios, que são todas atividades viciantes, sexo, drogas, jogos de azar, consumo de carne. Então, esses vícios, eles são verdadeiros óbices à execução de Bhakti Yoga, de execução do serviço devocional. Então, quando você se abstém desses princípios reguladores, você começa a se preparar para fazer as escolhas corretas, para exercer o seu livre-arbítrio de maneira correta, escolhendo aquilo que vai ao encontro de Deus, aquilo que agrada a Deus, né? Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele admite, né, o quão desafortunados são as almas corporificadas em Kali Yuga, mas ao mesmo tempo Krishna fala, fica frio, meu amigo. Se você ainda não está nesse ponto de devoção, siga os princípios de Bhakti, que com certeza você em algum lugar no futuro, dependendo evidentemente da sua sinceridade e do seu esforço, você vai desenvolver esse desejo de alcançar a Krishna, né? Então, seguindo aqui no 3º verso do Shikshastaka, que é um verso que eu acho que é o que eu mais gosto, né? Que é de que estado de consciência nós devemos cantar os santos nomes, né? Então, fala-se aqui, o Sri Chaitanya Mahaprabhu declara, né? Deve-se cantar o santo nome em um estado de espírito humilde, pensando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore, desprovida de todo senso de falso prestígio, e deve-se estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Em tal estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Não só constantemente, como também sem ofensas. Então a mensagem aqui de Sri Chaitanya Mahaprabhu é o canto dos santos nomes do Senhor de maneira constante e cada vez com um nível de pureza maior, só se é possível se você desenvolver essas qualidades, humildade, tolerância, respeito aos outros, né? Imagina, a gente vive uma era, né, em que o mundo, a sociedade se move à custa de crítica e fofoca, né? É crítica e fofoca, desavença, né? Grupos de pensadores de ideologia política, religiosa, enfim. É uma situação complicada em que nós, inseridos dentro dessa sociedade, nos encontramos, né? Uma sociedade de distensão, de fomento a ódio, né? Nós e eles. Mas aqui Chaitanya Mahaprabhu está dizendo que se você não respeitar os outros sob diferentes aspectos, né? Entender que são almas espirituais como nós, esse tipo de atitude não vai purificar o seu canto, né? Então, o que Krishna fala na Bhagavad Gita em relação a isso, né?
Então a gente encontra as instruções de Krishna em relação a isso nos versos 13 e 14, né? Também do 12º capítulo da Bhagavad Gita. Krishna fala o seguinte: para você chegar nesse estágio, né, e ser querido por ele, você tem que ter exatamente essas qualidades. Ele diz aqui o seguinte: aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, não é só seres humanos não, tá? Plantas, animais, que não se considera proprietário, está livre do falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Então, esse estágio de se chegar e chamar a atenção de Krishna, né? Então, para que Krishna possa prestar atenção na gente, pô, esse cara aqui, esse devoto é um devoto legal. Esse aqui eu vou ajudá-lo a sair desse oceano de sofrimento material. Então a gente tem que desenvolver essas qualidades, né? E essa qualidade começa com o nosso nível de consciência no cantar do Mahamantra Hare Krishna, conforme Sri Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu aqui nesse terceira instrução, o terceiro verso, né? Então, seguindo um pouco mais adiante, no quarto verso, né, o Sr. Chaitanya declara o seguinte, ele ora, né? Ó Senhor Todo-Poderoso, não desejo acumular riquezas, nem desejo belas mulheres, nem quero seguidores. Quero apenas tua devoção imotivada, nascimento após nascimento. Ou seja, aqui já o Sr. Chaitanya já manifesta um estágio já avançado, né? De Anartha Nivriti, né? Ele já está manifestando a total aversão àquilo que gera tanta confusão aqui na nossa sociedade moderna, né? A busca por riqueza, a busca por poder, a busca por fama, a busca por mulheres bonitas, né? Então, aqui já temos aqui um estágio de Anartha Nivriti, né? Ou seja, a rejeição dos desejos materiais. E Krishna também declara, né, no ser querido a esse tipo de pessoa, no verso 17, a pessoa o devoto que alcançou esse estágio, né? No verso 17, também do 12º capítulo, Krishna fala o seguinte: aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem deseja, e que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto me é muito querido, né? Então, vocês estão vendo que as orações do Sr. Chaitanya, elas vão completamente ao encontro das declarações de Krishna, né? Então, evidência maior de que Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna é impossível, né? Seguindo aqui no quinto verso, né? No quinto verso, Chaitanya Mahaprabhu fala o seguinte: ó filho de Maharaj Nanda, sou teu servo eterno, mas de alguma forma caí no oceano de nascimento e morte. Por favor, recolhe-me deste oceano de morte e coloca-me como um dos átomos a teus pés de lótus. Então aqui, né, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu suplica para ser colocado como seu servo eterno, né? E de novo, vou recorrendo aos versos 6 e 7 do 12º capítulo, Krishna declara que aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim, e não se afastando de sua devoção por mim, ocupando-se no serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ao filho de Prita, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e morte. Então, Krishna se apresenta para aqueles que o adoram com devoção como o pronto salvador do oceano de nascimentos e morte. Ao passo que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu suplica a Krishna, né? Ó filho de Maharaj Nanda, recolhe-me desse oceano de morte e coloque-me como um dos átomos a teus pés de lótus, como um servo eterno.
verso número 6, continuando, né? E já aumentando o nível de pureza, né? Chaitanya Mahaprabhu fala o seguinte: ó meu Senhor, quando meus olhos estarão decorados com lágrimas de amor, fluindo constantemente enquanto canto o teu santo nome, quando minha voz ficará embargada e os pelos de meu corpo se arrepiarão ao recitar seu nome. O que é isso aí, gente? Já é os primeiros sintomas de êxtase pelo desejo ardente de Purbhakti, né? Então, que Krishna declara, e aí nós já vamos para o capítulo 10, para o 9º verso. Krishna declara, né? Os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim, suas vidas são plenamente devotadas a mim e ao meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros, conversando sobre mim. Então é sobre isso, né? Então, quando você atinge esse estágio de pureza, né? Você está com a sua vida plenamente devotada a Krishna, você está imerso em serviço devocional 24 horas por dia, né? Então, essa bem-aventurança, né, que o Senhor Chaitanya clama, quando chegará esse momento, né, em que lágrimas de amor estarão fluindo constantemente enquanto eu canto seu santo nome, é exatamente esse estágio, né, de bem-aventurança que Krishna declara aqui no 9º verso, né? Então, seguindo para o 7º e penúltimo verso do Sikshastaka, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu declara: ó Govinda, sentindo tua separação, considero um momento como se fosse 12 anos ou mais. Lágrimas fluem de meus olhos como torrentes de chuva e sinto o mundo inteiro vazio em tua ausência, né? Então, aqui a gente já está de uma dimensão chamada Vipralamba Bhava, separação divina, né? Aquela dor insuportável da separação de Krishna, né? Que embora pareça um sofrimento, na realidade esse é uma forma de êxtase, né? É descrito nas escrituras como uma forma de êxtase, né? Então, é considerado uma febre de amor, né? Então, o verso 10 do 6º capítulo da Bhagavad Gita, Krishna declara, né, que para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele jamais estará perdido para mim, né? Então, esse sentimento de separação, na realidade, existem várias situações nas escrituras, né? Então aqui é descrito que Srimati Radharani, por exemplo, começa a ver Krishna em toda parte, né? As gopis também, né? Então é interessante porque, como Krishna declara, né? Que aquele que o vê em toda parte e vê tudo nele, né? Essa pessoa nunca estará perdida, né? E finalmente, o 8º e último verso, né? O Sr. Chaitanya declara: não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e ele permanecerá assim mesmo que ele me trate rudemente com seu abraço ou me deixe de coração partido por não estar presente diante de mim. Ele é completamente livre para fazer tudo e qualquer coisa, pois ele é sempre meu adorável Senhor incondicionalmente. Então aqui nós já estamos no ápice da devoção incondicional, né? Que chama-se Atmanivedana, que é o 9º final processo, né? Auto-entrega total. Você está totalmente entregue ao Senhor Krishna, né? Esse amor sem expectativa de retorno, ele é representado pelo amor máximo no plano espiritual de Radharani e as gopis, né? Então, mesmo que Krishna as trate mal, né, ou as abandone, esse amor ele permanece intacto e até crescente, né? E aí temos dois versos, né, que refletem essa posição, né? O primeiro verso é o verso 20, também do 12º capítulo, em que Krishna declara que aqueles que seguem esse caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos para mim, né? Ou seja, aqueles que consideram Krishna como o único Senhor, né, da sua vida, né? Mat Paramá.
E o famoso verso 66 do 18º capítulo, né? Abandone todas as variedades de religião, simplesmente renda-se a mim, eu libertarei de todas as reações pecaminosas, né? Então, abandonar todas as variedades de religião, essa entrega total, né? Essa rendição total, em que não se busca a proteção, simplesmente você coloca a sua vida na mão de Krishna, né? Sem garantia alguma. Essa é a posição mais elevada de um Bhakti Yogi, né? Então, gente, eu tentei aqui fazer uma analogia entre as instruções de Krishna e as orações do Senhor Chaitanya, que para mim, na minha humilde visão, é também uma forma de corroborar a declaração de Krishnadas Kaviraj e também dos acharyas de que Sri Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação magnânima do Senhor Krishna, né? E aproveitando hoje, né, que é Rama Ravani, o aparecimento transcendental do Senhor Ramachandra, eu vou ler para vocês aqui alguns versos do Chaitanya Charitamrita que falam da visita do Senhor Chaitanya ao templo do Senhor Ramachandra, né? Então, como eu falei, o Senhor Ramachandra, ele representa o Dharma personificado, né? O Senhor Ramachandra sempre, como rei ideal, ele apresentou o caminho da retidão, da renúncia, né? Então, como está inserido dentro do sistema Varnasha de uma maneira ideal, né? Como um líder ideal. E no Madhya Lila, capítulo 9, versos 255 a 258, é descrito, né, a visita do Sr. Chaitanya ao templo dos Vaishnavas Tattvavad, que são os seguidores de Madhvacharya, né? E o Sr. Chaitanya, ele foi visitar uma deidade que foi instalada por Madhvacharya, a deidade de Gopala, né? Então, eu vou ler aqui os versos que falam sobre essa visita, que na realidade começa aqui no verso 198 do Madhya Lila, nono capítulo, né? Então, vou ler aqui para vocês somente a tradução, tá? Indo Vashana, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitou o templo do Senhor Ramachandra e sobre a colina conhecida como Mahendra Shaila viu o Senhor Parashurama. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu foi para Setubandha, Ramesvara, onde banhou-se no lugar chamado Danustirtha. De lá visitou o templo de Ramesvara, então descansou. Aí, entre os Brahmanas, Sri Chaitanya Mahaprabhu ouviu o Kurma Purana, a qual mencionava a narração sobre a mulher casta, que é Sita. Srimati Sita Devi, a mãe dos três mundos, é a esposa do Senhor Ramachandra. Dentre as mulheres castas, ela é a suprema, ela é a filha do rei Janaka. Quando Ravana veio raptar mãe Sita, e esta o viu, ela refugiou-se em Agni, o deus do fogo. Agni encobriu o corpo de mãe Sita e dessa forma protegeu-a das mãos de Ravana. Ao ouvir a narração do Kurma Purana de como Ravana raptara a forma falsa de mãe Sita, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Agni, o deus do fogo, levou embora a verdadeira Sita, trazendo-a para onde estava Parvati, a deusa Durga. Então, uma forma ilusória de mãe Sita foi entregue a Ravana, que desta maneira foi enganado. Após o senhor Ramachandra matar Ravana, Sita Devi foi trazida perante o fogo. Quando o senhor Ramachandra trouxe a Sita ilusória perante o fogo, o deus do fogo fez a forma ilusória desaparecer e entregou a verdadeira Sita ao senhor Ramachandra. Ao ouvir essa história, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito contente e lembrou-se das palavras de Ramadasa Vipra. Na verdade, ao ouvir estas afirmações conclusivas do Kurma Purana, Sri Chaitanya Mahaprabhu sentiu grande felicidade. Após pedir permissão aos Brahmanas, ele apossou-se daqueles manuscritos. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu recebeu o velho manuscrito do Kurma Purana. Como o Kurma Purana era muito antigo, o manuscrito também estava muito velho,
Sri Chaitanya Mahaprabhu apossou-se das folhas originais a fim de ter a evidência direta. O texto foi copiado em um novo rolo de folhas a fim de que se substituísse o Purana. Sri Chaitanya Mahaprabhu regressou a Mathura do Sul, Madura, e entregou o manuscrito original do Kuma Purana a Ramadasa Vipra. E finalmente aqui, ao ser solicitado por mãe Sita, Agni, o deus do fogo, produziu uma forma ilusória de Sita, e Ravana, que tinha 10 cabeças, raptou a Sita falsa. Então a Sita original foi para a morada do deus do fogo. Quando o Sr. Ramachandra pôs o corpo de Sita à prova, foi a ilusória e falsa Sita quem entrou no fogo. Naquele momento, o deus do fogo, Agni, né, trouxe de sua morada a Sita original e entregou-a ao Sr. Ramachandra. Ramadasa Vipra, ao receber os pergaminhos originais do Kuma Purana, ficou muito contente, caiu imediatamente aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu e começou a chorar. Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Então, meus amigos, fazendo uma rápida leitura, antes de concluir aqui as minhas considerações e abrir para os comentários e perguntas, esse passatempo, né, descrito aqui no Chaitanya Charitamrita, sobre como Srimati Radharani só é tocado por Krishna, né? Então Sita Devi é Srimati Radharani. Essa é uma explicação, corrobora com as conversas, né, de Chaitanya Mahaprabhu com Ramananda Raya, tópicos confidenciais de Bhakti, né, na qual é declarado, deixe-me ver aqui para vocês, no verso, no Madhya Lila 9, verso... Cadê? Eu não estou com ele aqui agora, mas é declarado nessa sessão do Chaitanya Charitamrita no Madhya Lila, né, no capítulo 8, é declarado que somente Krishna toca Srimati Radharani, né? Então, essa sessão de versos que eu conversei com vocês agora, ela corrobora, né, essa conclusão que Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Raya tiveram nas suas conversas que estão nesse capítulo 8 do Madhya Lila, né? Então, é isso. Espero que todos tenham apreciado, né, essas considerações sobre o quão importante é a adoração ao Panchatattva, o quanto importante é a busca pela misericórdia do Panchatattva para nosso serviço devocional, o quanto Sri Chaitanya Mahaprabhu é misericordioso, né, ao abrir esse tesouro de Bhakti, né, para nós, e o quanto que as orações do Sr. Chaitanya, né, são corroboradas pelas declarações de Krishna na Bhagavad Gita. Então, agradeço aí a todos. Eu vou pedir a Vashna, que está aqui do meu lado, para me passar as perguntas, caso hajam, né? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Temos aqui o Marcos Branquinho, Hare Krishna. Ele pergunta: o Sr. Chaitanya cantava Mahamantra ou outros nomes de Hari? Ele cantava o Mahamantra Hare Krishna, como o Srila Prabhupada nos trouxe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse era o Mahamantra que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu nos trouxe. Deixa eu ver o que mais. Alessandra, as referências. Vila Govinda, Daça. A Jaqueline, Jaque. Oi, Jaque, Hare Krishna. E eu comentei aqui, falando do devoto, né? Que o devoto Krishna, ele se mostra
Sim, é dito que Krishna está em todo lugar, né? Mas só há Bhakti Yoga onde Radharani, Srimati Radharani está presente. Então essa afirmação é correta. Srimati Radharani, ela é somente através da misericórdia dela que nós obtemos a misericórdia de Krishna. Por isso que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, como foi explicado aqui, é a encarnação dupla, né? Na realidade, é dito que na realidade é Krishna com o humor de Srimati Radharani. Mas esse humor de Srimati Radharani, né, de rendição incondicional, ela existe no plano espiritual, né? Então, Krishna é muito atraído por Srimati Radharani. Então, se nós conseguimos chamar a atenção de Srimati Radharani, automaticamente Krishna nos prestará atenção na gente, né? Srimati Radharani, ela é o serviço devocional, né? Sim, ela é a encarnação do serviço devocional, né? Eu vou ter que também. A coisa do. Pela misericórdia dele, né? O Senhor Krishna veio como o Senhor Ramachandra, para dar o exemplo de um rei perfeito, esposo perfeito, filho perfeito, irmão perfeito. O Sim, Senhor Krishna veio como Chaitanya também dando o exemplo do devoto perfeito. correto. Mais alguma pergunta, algum comentário? Ai, não sei, peraí. Acho que não. Otávio Daniel, fala Hare Krishna. Reverências? Sei. Ah, deve ser o Prabhupada Brahma aqui falando. O Senhor Chaitanya também cantava os nomes de Krishna. Sim. Ok. Então, não havendo mais comentários nem perguntas, eu agradeço a todos a presença. Convido aqueles que residem no Rio de Janeiro a celebrarem o Festival Transcendental de Ramanavani, o aparecimento do Sr. Ramachandra, hoje no templo da ISKCON do Rio de Janeiro, a partir das 15 horas, Estrada da Barra da Tijuca 2010. E tenham todos um ótimo domingo, em consciência de Krishna, uma ótima semana. Reverências, Hare Krishna.